Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Mário André e nesta nossa aula vamos aprender a transformar dízimas periódicas em frações. Quando a gente fala em dízimas periódicas, é importante que você saiba que existem dois tipos de dízimas periódicas. Existem as dízimas simples e as dízimas compostas. Eu vou já te explicar qual é a diferença entre cada uma delas, tá? Por exemplo, então, na nossa primeira aqui, nós temos que transformar 0,22222 e assim sucessivamente. É importante que você repare aqui o seguinte. Primeira coisa, após a vírgula, qual é o período? Ou seja, qual é o número que se repete sempre? Aqui você consegue reparar que esse número sempre é o 2. Ou seja, é um número formado por um algarismo apenas. Dica importante aqui, galera. Quando a tua dízima periódica, o período estiver sempre após a vírgula sozinho, como assim? Repare que eu só tenho o número 2 aqui, que é o que se repete. Se você analisar aqui embaixo, nesse último, olha só. O período também é o 2, mas entre o período e a vírgula, eu tenho esse número 1 ainda, tá? Então, já que só tem aqui o período, quer dizer que essa dízima periódica ela é simples. Outra análise importante, você verifica quem é o período. Aqui nesse caso, o período é o 2. Então, esse período você coloca aqui em cima. E aí você vai analisar o seguinte, o 2, que é o nosso período, ele é formado somente por um algarismo. Então você vai colocar o 9 aqui embaixo, justamente porque o nosso denominador, que é o valor que vem aqui embaixo da fração, ele é formado pela quantidade de algarismos do período. Então, olha só, analisando isso, vamos pegar aqui o próximo. 0,141414 e assim sucessivamente. Beleza? Quem é o período? Aqui nesse exemplo você repara que o período é o 14. Pessoal, coisa importante. Quando a gente fala em período, sempre são os valores que vêm após a vírgula, ou seja, são os valores decimais. Ok, pessoal, então o nosso período é o 14, eu vou colocar o 14 aqui em cima. E agora, o que a gente faz em seguida? Você analisa que desse período que é o 14, ele é formado por dois algarismos, que é o 1 e o 4. Então aqui embaixo eu vou colocar 99. Por que 99? Porque é um algarismo 9, aqui embaixo, certo? Para cada algarismo pertencente a esse período. Então, como o período são com dois algarismos aqui nesse exemplo, eu coloco aqui embaixo 2 noves, tá? Então é assim que a gente transforma uma dízima periódica simples em fração. Mas atenção, se você reparar bem, a parte inteira, que é o que vem à esquerda da vírgula, até agora eu só trabalhei com zero. E se for algum número diferente de zero, por exemplo, vamos lá. Vamos pegar aqui esse próximo exemplo que eu tenho 1,35, 35, 35 e assim sucessivamente, beleza? Primeira dica importante aqui que eu te dou é a seguinte. Existe uma outra forma de você escrever uma dízima periódica que não seja utilizando as reticências. Ou seja, a gente não utiliza esses 3 pontinhos. Qual é? Vamos lá. O nosso período é o 35, certo? Então, eu vou escrever aqui esse número com o período, sendo que ele vai receber agora um traço em cima dele, tá? Então, nós temos aqui 1,35 e como esse traço está acima do 35, subentende-se que esse é o período. Então, é o 35 que vai se repetindo. E quando você escreve dessa maneira, pessoal, não existe a necessidade de você colocar as reticências, porque elas estão representadas justamente por esse traço aqui em cima, certo? Beleza. Como é que a gente faz para transformar em fração, então? Vou te dar uma dica bem legal, que é a seguinte. Primeiro passo, atenção.
você escreve esse número todinho sem a vírgula. Então aqui eu tenho 135. Em seguida, você vai subtrair do número que não está embaixo do traço, considerando todo esse número, considerando todos os valores antes e após a vírgula. Então aqui nesse caso, reparem que quem não está embaixo do traço é só o número 1. Então eu vou subtrair de 1. Beleza. Agora aqui embaixo, reparem, o nosso período é 35. Então repare que embaixo do traço eu tenho 2 algarismos. Então é um 9 para cada um deles. Então essa fração terá como, como é que é o nome? Terá como denominador o valor igual a 99. E a gente finaliza resolvendo aqui a operação, ó. 135 menos 1 é 134. Tudo isso dividido por 99. Então, essa dízima periódica, ela é representada também por essa fração aqui. 134,99 avos. Ok, pessoal? Como último exemplo aqui, atenção. Esse último exemplo é bem especial, por quê? Porque esse último exemplo, ele representa uma dízima periódica composta. Como é que a gente analisa a dízima periódica composta? Reparem que após a vírgula eu tenho um algarismo que não se repete, ou seja, um algarismo que não faz parte do período. E se você tem pelo menos um algarismo assim, o que vai acontecer? Essa dízima é uma dízima periódica composta. Ok, mas mesmo sendo composta, a gente também consegue transformá-la em fração. De que maneira? Acompanhe comigo. Primeiro passo, eu vou reescrever essa dízima dessa maneira aqui, ó. Então vamos lá. Aqui eu vou ter 2,12. Só que o traço vem somente em cima do 2, que é justamente o nosso período, ok? Vamos nos basear aqui então, olha só. Vou fazer o seguinte, vou seguir essas mesmas regras que eu te ensinei aqui embaixo. Primeiro passo, então, é escrever o número todo, sem vírgula, sem traço, sem nada. Então, esse número é igual a 212. Belezinha? Próximo passo é subtrair do número que não está embaixo do traço. Então, reparem aqui que embaixo do traço eu tenho somente o 2. Quem não faz parte dele é o 21. Ok, pessoal? Beleza. E aí, quem é que eu vou colocar aqui embaixo? Atenção agora que é muito importante. O nosso período é o 2. Reparem que embaixo do traço eu só tenho um algarismo. Então vou colocar somente o 9. Só refazer aqui que ficou feio. Vou colocar aqui somente o 9. Porém, na parte decimal eu tenho esse número 1, que não faz parte do período, mas ele faz parte da parte decimal dessa dízima. Então eu vou colocar um 0 para ele aqui. Beleza? Então, atenção, quando você tiver uma dízima periódica composta, no teu denominador você coloca um 9 para cada algarismo do período. E você vai colocar um 0 para cada algarismo que fizer parte da parte decimal, mas que não faz parte do período, tá bom? E aí, finalizando, repare o seguinte. Aqui eu vou ter o quê? 212 menos 21. Então, eu vou ter 12 menos 21, 200, 9, 189, não é isso? 189? Acho que é isso, né? 89, 200, é isso mesmo. 189, certo? Sobre 90, tá? E aí nós temos esse resultado como sendo o resultado da nossa dízima periódica composta. Olha a diferença. Na dízima periódica simples, o denominador ele sempre é múltiplo de 9, tá? Na tua dízima periódica composta, o denominador ele vai ser sempre múltiplo de 9 ou de 90, tá bom? É uma dica bem importante para você também conseguir verificar se a tua dízima está certa ou não. Logicamente, pessoal, que quando a gente trabalha com dízima, onde
o nosso resultado é uma fração, pode ser que essa fração ela seja possível ser simplificada. Por exemplo, vou colocar aqui. Eu não coloquei ali, mas vou colocar aqui embaixo, tá? Vamos supor que eu tivesse 0,1212 e assim sucessivamente. Beleza. Aqui nesse caso, reparem que a nossa parte inteira é zero. Então eu vou trabalhar somente com a parte decimal. E aí você repara que na parte decimal eu tenho aqui o 12, que é o nosso período. Então vai ficar 12 sobre quem? Como eu só tenho o período aqui na parte decimal, e ele é formado por 2 algarismos, eu vou dividi-lo por 99. Beleza? Beleza. A nossa fração já está pronta. Só que reparem o seguinte, que eu posso simplificar essa fração aqui por 3. O que é simplificar? É você procurar um número que dê para dividir tanto o numerador quanto o denominador por esse número. E aqui nesse caso, esse número é o 3. Então veja, 12 dividido por 3 é 4, 99 dividido por 3 é igual a 33. E aí de repente você pode perguntar, calma lá professor, quer dizer então que 12 sobre 99 está errado? Não, não está errado. Mas o que acontece? Você no futuro próximo, creio eu, ou agora mesmo, né, vai estudar ou está estudando para vestibular, mini vestibular ou prova de concurso público. E nesse tipo de prova, onde a tua resposta é de uma questão objetiva, ou seja, você tem que marcar uma letra, nunca a fração virá dessa maneira. Na tua resposta, no teu gabarito, ela sempre virá o mais simplificada possível. E aí, de repente, você ao resolver, se parar aqui o que está certo, pode pensar que está errado. Por quê? Porque nenhuma das alternativas você vai ter essa fração como resultado, tá bom? Você vai ter esta segunda. Beleza, pessoal? Então aqui nessa aula eu te mostrei como que a gente faz para transformar dízimas periódicas simples ou compostas em frações. E aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que vai te direcionar a uma lista de exercícios onde você tem que fazer justamente isso, treinar essa transformação de dízimas periódicas para frações. Se durante o seu estudo você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu tentarei te ajudar o mais breve possível. No mais, então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula. Valeu, galera!